Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Eu sou o Ben David e estamos com o curso R, Módulo Programação em R, nível básico. Estamos hoje na nossa segunda aula, Passos iniciais para a utilização do R e do RStudio. Essa videoaula, bem como os materiais e essa apresentação, estão disponíveis no canal do curso, que é bendavid.github.io/curso R. Vocês podem ir na barra de navegação na seção Material, subseção Básico. Nessa outra página você terá todos os materiais disponíveis para o acompanhamento dessa videoaula. Vamos lá. Então, observando na aula anterior, nós vimos a interface do R e a interface do RStudio. O que é que nós temos quando nós observamos essa interface? Como é que nós, quais são os passos iniciais que nós temos para ela? Abrindo o R, especificamente, nós estamos diante da interface do R para o sistema operacional Windows. E aqui o que nós temos de entrada, mais uma vez, nós temos aqui o console. Esse console nós poderemos minimizá-lo, né? Diminuir um pouco esse tamanho. E mais à frente, a gente já pode adiantar um pouco, eu posso trabalhar com esse console aqui paralelo e abrir o que a gente vai fazer. Aqui nas minhas linhas de comando, nós temos alguns arquivos que ao final, se você está simplesmente digitando na linha de comando, nós temos arquivos exportados chamados .rdata e .history, que ele guarda objetos e guarda todas as suas linhas de comandos que você executou no console. Mas se você está interessado e tem a incerteza de que os seus comandos necessários não foram guardados, o que você pode fazer é criar um script, né? Nós teremos uma aula específica para isso, mas aqui nós poderemos vir na seção, na realidade no menu Arquivo, e aqui abrir um novo script. O que você pode fazer no sentido de orientação utilizando o RStudio é vir aqui na seção no menu Janelas e pedir com que essa orientação das janelas estejam de forma horizontal ou esteja de forma lado a lado. E aí você pode digitar aqui suas linhas de comando. Por exemplo, eu posso usar o R como uma calculadora e aqui eu digitar a linha de comando 10 mais 10. Se nós apertarmos no teclado o botão F5, esse resultado é passado para o console, digitado a linha de comando e ele me dá o resultado, né? 20 aqui especificamente. Então a base é essa. Uma outra coisa que seria interessante, aí vocês já vão ver o detalhe, é essa sobreposição de janelas que nós vamos ter em termos de organização das nossas atividades utilizando o R, uma otimização dessas atividades melhor utilizando a interface do RStudio. Um exemplo bem básico é se, por exemplo, nós criarmos aqui uma plotagem. Eu estou adiantando algumas linhas de comando, mas isso aqui vocês não precisam se preocupar, nós vamos entender tudo isso mais à frente, mas é só por questão de visualização de como ocorre essas janelas. Então, se eu tento criar um gráfico, veja que há uma sobreposição de janelas, que isso muitas vezes o que eu tenho que fazer é minimizar essa janela para voltar à minha página de linha de comando ou ver as análises que eu faço no console. No caso do RStudio, isso aqui não vai ocorrer. Bem, mas nós já vamos para lá.
tentar repetir essas mesmas coisas e ver o que é que ocorre lá. Aqui nós poderemos ainda explorar a parte que nós vamos ter aula específica para isso, é a parte de carregamento da área de trabalho, ou seja, você tem um histórico do que você trabalhou anteriormente, você pode carregar e voltar aquelas informações das linhas de comando ou de objetos que você criou. Essas informações ainda não estão muito claras para vocês, mas nas aulas posteriores terão. E uma outra coisa que é interessante é a mudança do diretório. Às vezes você tem um conjunto de gráficos ou de dados, você tem imagens que você quer importar lá para o seu website ou qualquer outra coisa. Nesse sentido, você precisa saber onde é que está o diretório e às vezes trabalhar no diretório onde essas informações estão, fica mais claro para você poder chamá-las para dentro do R. Então aqui a gente tem essa opção. Mais à frente, nas aulas posteriores, nós vamos ver isso com mais detalhe. Uma outra coisa que cabe nós observarmos aqui é a seção que nós temos de pacotes, em que nós, quando necessitarmos instalar algum pacote, carregar algum pacote, nós vamos usar esse menu aqui na opção pacotes para carregar, instalar, escolher o espelho do CRAN, ou seja, o repositório de preferência no Brasil a gente escolhe para que esse carregamento seja mais rápido, dentre outras informações. É bem simplificado essa interface para a utilização. Quem usa o sistema operacional Linux, você tem apenas um terminal e isso daqui é um mundo diante daquele terminal que é tudo por linha de código, né? Bem, mas já o RStudio, nós já temos muito mais informações. O nosso console aqui é aquela primeira tela que teve lá no R, e nós temos o acréscimo de alguns quadrantes, né? E esses quadrantes a gente pode observar algumas informações interessantes. Tentando replicar aquele mesmo comando que nós fizemos na interface do R, uma coisa que a gente pode ver aqui em File, no menu, é na hora que nós queremos escrever um script, uma grande mudança já ocorre aqui. Perceba que como há uma integração do R com outras linguagens, quando você escolhe a criação de um arquivo, você já vê um arsenal de tipos de extensões específicas de outras linguagens que você pode trabalhar, que não seja só o R, como por exemplo C, C++, você tem aqui a seção de JavaScript, CSS, você tem Python, SQL, então tem muita coisa aqui que o RStudio já lhe dá esse suporte para trabalhar mais facilmente. No caso da criação do script lá que nós criamos, a gente percebe que cria-se um outro quadrante que na imagem da nossa apresentação a gente chamou de primeiro quadrante. É justamente um quadrante de entrada de informações. No nosso caso, aquela mesma replicação de comando que nós fizemos para fazer uma conta 10 mais 10, a gente pode correr, ou seja, passar essa linha de comando para o console por esse botão Run, ou simplesmente usar as teclas Ctrl do teclado, segura, eu coloco o meu ícone em cima da linha de comando, então eu seguro o Ctrl e aperto Enter. A mesma coisa ocorre. Então, nesse mesmo processo, criando a segunda linha de comando que nós fizemos anteriormente, que foi um gráfico de simplesmente plotar 10 valores, quando eu digito Ctrl Enter, observe que não há uma sobreposição de janela. Essa imagem ela passa para o quarto quadrante. Então, além desses recursos, dentre outros, como por exemplo a instalação de pacotes, eu posso, ao invés de vir no menuzinho,
que nós temos no RStudio, eu posso vir nesse quarto quadrante e eu tenho essa aba aqui chamada Packages. E aqui nós temos, além da disponibilidade visual de todos os meus pacotes que estão instalados por mim, quanto os que estão na base da instalação do R, são disponíveis também. Nós temos uma outra aba que é o de ajuda, então muito a gente vai usar essa aba quando a gente tem dúvida, dificuldade, nós vamos ver isso nas aulas seguintes. Eu tenho dúvidas sobre alguma função, algum comando que está lá em algum pacote, nós poderemos utilizar essa seção digitando e vendo exemplos, vendo o significado de um argumento, o significado da função, para que é que ela serve. Então tudo isso nós vamos ver nessa aba aqui, Help, do quarto quadrante. Uma coisa que é interessante também, que nós vamos trabalhar, além dessa parte do quarto quadrante, nós poderemos explorar aqui aquela seção que nós vimos para a questão dos pacotes e naquela primeira do R que nós vimos a questão da mudança de diretório. Aqui no caso do RStudio na opção Section. Nós temos a opção de escolher a mudança do nosso diretório, nós vamos ter também aula específica para isso. Nós poderemos colocar o nosso diretório para que ele esteja no diretório corrente do arquivo que nós estamos trabalhando, dentre outras opções. A gente não deve se deter inicialmente a tudo isso. Eu quero que apenas nessa videoaula vocês tenham uma ambientação para perceber o quanto de recursos que o RStudio pode lhe proporcionar. Aqui nós estamos em linhas de comando. É claro que quando nós estamos nessa opção aqui, por exemplo, do quarto quadrante, e que você aperta um botão desse de instalar, você vai perceber que na realidade a linha de comando ela sai no console, e nós vamos mostrar para vocês que por trás desses botões nós temos linhas de comando. Então isso tem que ficar claro quando você quer entender a linguagem. Mas você não pode tratar isso como um empecilho ou uma desvantagem de dizer que não vai entender o R porque está utilizando uma interface dessa. Quando você passa a entender a linguagem R de um modo geral, você não pode deixar de usar uma ferramenta de interface dessa tão poderosa, com tantos recursos como o RStudio tem. Então, é claro que isso é questão de gosto e de forma de como você trabalha com a linguagem, vai de usuário para usuário o seu interesse. Por fim, eu queria já antecipar uma aula que nós vamos ter lá próximo, no meio do nosso curso, que são as boas práticas descritas de um código. Isso é como se você escrevesse na língua portuguesa de modo correto, termos de acentuação, espaçamento. Então o RStudio nos dá esse outro suporte quando nós nos esquecemos de dar um espaço ou de não ter dado o espaço necessário. Então na hora que você escreve um código desse para você pensar que você vai compartilhar com outros programadores, outros pesquisadores ou até mesmo você, é interessante a gente ter um bom código escrito. Então nós temos aqui uma opção no menu, na opção Tools, nós temos uma das opções aqui que é o Global Options. Em Global Options nós podemos vir aqui na nossa parte da lateral esquerda em Code, e em Código nós temos uma aba chamada Diagnóstico. Todas essas opções aqui eu deixo marcadas, porque tudo o que acontecer, uma de nossas aulas será o bom estilo de escrita do R, em que ele vai nos dizer aqui, quando a gente marca todas essas opções, dentre outras, a gente pode ao longo do curso ir discutindo
o que é que isso nos traz de vantagem é que na hora que a gente passa a escrever algum código, espaçamento ou esquecimento de algum comando que deveria ser dado, aqui passa a vir símbolos, a aparecer símbolos nessa aba, nessa linha, nessa coluna, na realidade vertical do RStudio, nos dizendo, nos indicando o que é que deve ser feito, o que é que deve ser acrescentado ou retirado, ou excesso de nomes que nós colocamos, tudo isso é indicado. Então percebam que nós temos aí uma quantidade de recursos que nós poderemos utilizar no RStudio, que na interface do R não é facilmente disponível. É claro que nós temos que unir o útil ao agradável, não podemos nos viciar ou estar apenas ambientados aos botões. É claro que nós temos pessoas de mais diversas áreas em que o propósito não é simplesmente ser um grande programador, mas um analista de dados. Eu quero pegar esses comandos e analisar um conjunto de dados. Então, uma ferramenta e uma interface dessa, como o RStudio, é algo bem interessante. Então, a nossa videoaula de hoje, ela quis retratar esse ponto e mostrar para vocês os recursos que nós vamos ter utilizando o RStudio agregado ao R. Todas essas outras coisas que nós temos aqui, que nós omitimos em falar, como a parte de ambiente global, a aba Key History e diversas outras opções, quando nós vamos usando ferramentas a mais, aparecem mais abas, como por exemplo a aba do GitHub, quando você vai colocar no repositório Git seu, essa aba ela aparece aqui. Nós temos a opção de terminal, que para essa visualização que nós mostramos no RStudio não apareceu. Então, ao longo do curso, nós vamos vendo o acréscimo dessas coisas e nós vamos ensinando para vocês todos esses passos necessários. Até a próxima aula e até mais.